De volta com o Manhã no Ar, 6 horas e 38 minutos. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso nessa manhã de quarta-feira. E falando em compromisso, você confere agora a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para o dia de hoje. Candidato Amazonino Mendes, da coligação Eu Voto no Amazonas, concede entrevista a um jornal pela manhã. Berg, da UGT, candidato do PSOL, faz viagem ao município de Itacoatiara. Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. A candidata Lúcia Antoni, da coligação O Povo Feliz de Novo, tem reunião na sede do partido pela manhã. À tarde, concede entrevista ao Cidade Alerta Amazonas. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou a agenda. Pela manhã, o candidato Sidney Cabral, do PSTU, concede entrevista em emissora de rádio. À tarde, faz panfletagem no bairro Santo Agostinho. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, faz caminhada pela manhã e pela tarde. Ainda durante a tarde, concede entrevista para um portal local e tem reunião na Zona Norte. Você se lembra que nas últimas eleições presidenciais nós também escolhemos um senador? Esse ano vai ser um pouco diferente. Vamos votar em 2 candidatos ao Senado. Muita gente não sabe disso e nem ao menos quais cargos teremos que escolher em outubro. E olha, está chegando a hora. Para ajudar quem tem esse tipo de dúvida, o TRE disponibilizou na internet um simulador da urna eletrônica que demonstra todos os cargos que precisaremos escolher nessas eleições no dia 7. Nas ruas, não é todo mundo que consegue responder com convicção quais os cargos disponíveis para votação neste pleito. Para governador e presidente só. Sabe que tem que votar para 2 senadores? São para 2? Eu não sei, não. Quem ainda tem dúvida pode treinar o voto na internet. O TSE disponibilizou esta plataforma que simula a votação com candidatos fictícios. O primeiro cargo a aparecer na tela é o de deputado federal, com um número de 4 dígitos. Em seguida, o de deputado estadual, com 5. E antes de votar para governador e presidente, o eleitor precisa escolher ainda 2 senadores. Aqui são 3 dígitos. Cada estado da federação ele possui um número igual de senadores, sendo que é 3 para cada estado. O Amazonas tem 3, o Amapá tem 3, porque eles representam o estado e não a população. Na escolha desses senadores, nós escolhemos a cada 4 anos um senador e nas próximas 4 anos nós escolhemos 2 senadores. Em específico, nessa eleição, nós iremos escolher 2 senadores. O eleitor, ao se dirigir à urna eletrônica, ele vai escolher o seu primeiro senador e depois disso vai escolher o seu segundo senador. E já que são muitos números para lembrar, na hora de ir às urnas o eleitor pode levar uma colinha. Lembrando que as anotações só podem ser feitas em papel, nada de levar celular para a cabine. É importante que ele não tente decorar, né? Ele pode fazer essa anotação em um papel, em branco, né? Pode até ser mesmo no seu santinho, na parte de trás, ele colocar a numeração correspondente do seu candidato. E também a Justiça Eleitoral também vai disponibilizar uma colinha específica da Justiça Eleitoral que ele também vai poder preencher isso. E as eleições estão chegando e o clima entre os candidatos é cada vez mais acirrado. É nessa época que o TRE recebe o maior número de denúncias de crimes eleitorais. Um dos crimes mais comuns é do tempo excessivo de alguns candidatos, tem de propaganda eleitoral nos partidos e coligações a que pertencem. Até o momento, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas recebeu cerca de 200 representações envolvendo propaganda política irregular e direito de resposta. A maior parte é sobre ofensas feitas na internet. No que concerne a propaganda irregular, que não tem direito de respostas, ela pode ser julgada até o dia das eleições, né? Até o dia do segundo turno. Em relação ao direito de resposta, ele deve ser julgado até o momento em que essa veiculação ilícita está sendo noticiada, né? Então, enquanto ela for noticiada, o candidato tem esse direito de representar, né, de judicializar junto à Justiça Eleitoral. Além da Justiça determinar a retirada do material ofensivo de circulação, os responsáveis podem ser multados em até R$80 mil. O TRE também recebeu processos de coligações acusando candidatos majoritários a usarem de maneira irregular o tempo de TV e rádio. Por exemplo, usando o espaço destinado a deputados federais e estaduais, além do que a lei estipula. Lembramos que a maioria dos programas
pagos dos proporcionais estaduais e federais são feitos pelos majoritários, que contratam também a produtora para fazer o seu programa e também dos proporcionais. Então, nesse sentido, também a Justiça Eleitoral tem que ficar muito atento a isso, porque certamente esse tipo de artilharia, esse tipo de estratégia política de guerra, certamente será utilizado. Faltando pouco para o pleito, este tipo de infração pode ficar ainda mais recorrente. Segundo este cientista político, é nesse momento da campanha em que os candidatos costumam trocar farpas e acusações. Nesse momento, a Justiça Eleitoral e os outros candidatos e a própria sociedade tem que ficar muito atenta a isso, para saber o que é legal, o que é ilegal, o que é jogo sujo, o que não é jogo sujo, o que é verdade e o que é mentira, porque a eleição promete ser uma das mais disputadas das últimas eleições no estado do Amazonas. Já está sendo. E olha só, o Partido Rede emitiu uma nota ontem informando que o deputado estadual e candidato ao Senado Federal, Luiz Castro, de 59 anos, sofreu um infarto na segunda-feira. Ele estava indo participar de um compromisso político quando começou a passar mal. O incidente aconteceu após o candidato receber a notícia da morte do amigo e cunhado João Machado Contígio. A assessoria informou que ele passou por um procedimento de cateterismo ontem à tarde, está lúcido e tem quadro de saúde estável, mas ainda vai cumprir recomendação médica de repouso total. Por causa dessa situação, segundo a assessoria, as agendas de atividade de campanha do candidato vão ser mantidas e cumpridas pelos seus candidatos a suplentes e também por coordenadores de campanha. E agora a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia. A gente está falando aqui no Manhã no Ar sobre as eleições, está se aproximando, muita denúncia no TRE, entre outras coisas. Agora tem um detalhe, muita gente pode não votar. E eu não estou falando das abstenções, não, que acontecem com muita frequência. É que eles estão sem título validado, não fizeram biometria quase 400 mil pessoas. Olha, exatamente, Adriana, eu já ia dizer isso. 387.100 pessoas, aproximadamente, é o número de eleitores que não fizeram recadastramento biométrico. Ou seja, se não fez o recadastramento biométrico, não pode votar. E aí tem alguns municípios do interior do estado que estão entre esses locais onde as pessoas não fizeram o recadastramento, que são Humaitá, Manicoré, São Gabriel da Cachoeira, são os que lideram o ranking. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, Adriane, que é obrigatório, foi obrigatório o recadastramento biométrico para Manaus e para os municípios da região metropolitana. Os municípios que estão fora da área metropolitana não havia, então, essa obrigatoriedade para realizar a biometria, que naturalmente valida ou invalidaria o título. Se, por exemplo, municípios como o município de Humaitá, que tem cerca de 28 mil eleitores, se lá fosse obrigatória a biometria, a maioria dos eleitores não iria votar nessa eleição, porque só em Humaitá 25 mil pessoas, mais de 25 mil pessoas, não fizeram o cadastro biométrico e, portanto, não participariam dessas eleições. Mas como está fora da área metropolitana, essas pessoas ainda vão poder votar. O fato é que as pessoas da área metropolitana, dos municípios da região metropolitana que não fizeram a biometria, vão ter sim o título de eleitor suspenso pela Justiça Eleitoral. Inclusive, no Supremo Tribunal Federal, há uma notícia que o jornal A Crítica traz hoje, o ministro Barroso liberou para votação uma ação do PSB que pede inconstitucionalidade, pede a inconstitucionalidade da resolução do TSE que colocou então essa obrigatoriedade do cadastramento biométrico e quem não fizer tem o título suspenso. Já a Advocacia Geral da União entrou com uma ação e pede sim que esses títulos sejam cancelados e a gente vai aguardar aí o desfecho dessa história, Adriane, para ver como é que vai ficar. Então, Emanuel, aqui na capital e em 9 municípios da região metropolitana, quem não fez o cadastro biométrico, que é cadastrar as digitais para votar, está fora. Não tem mais o que fazer porque acabou em 9 de maio o prazo de regularização, né? Exatamente.
Então, os candidatos vão ter que suar um pouco mais a camisa para convencer o restante do eleitorado. A gente tem um estado com um pouco mais de 2 milhões de eleitores, metade na capital e o restante no interior. Desses, nas últimas eleições, a gente teve quase 700 mil eleitores que não foram às urnas. Mais 300 mil agora, é praticamente metade do eleitorado que não vai às urnas no dia 7. Então, é um trabalho muito maior. E muita gente não se interessa mais por votar por uma série de coisas, mas é importante ter consciência que quando você deixa de votar, você está terceirizando a sua responsabilidade. Porque independentemente de ter 2 milhões de votos ou 30 mil votos, são essas 30 mil pessoas que votaram que vão escolher o próximo governador, presidente e todos os outros cargos que estão em disputa nessa eleição. O voto é muito importante, mesmo diante desse cenário político que a gente vive hoje. Agora, é importante lembrar também que a situação regular na Justiça Eleitoral também permite outras coisas, né, Adriane? Como, por exemplo, assumir cargo público, se caso a pessoa seja aprovada num concurso ou mesmo num vestibular, é necessário que a pessoa esteja com as obrigações eleitorais em dias. Então, muita gente já não dá mais importância para o processo eleitoral, para colocar em prática a sua cidadania no momento do voto, mas é importante lembrar que existem outros aspectos também da cidadania que estão envolvidos aí nesse processo, Adriane. Não participa de concurso, não se matricula em universidade pública, não saca o prêmio da loteria se vencer, se for sorteado, Olha não aí. tira passaporte. Então, nem que seja pela loteria, né? Vamos tirar o título e manter essa situação eleitoral regularizada. Agora, Emanuel, vamos falar de uma boa notícia para as pessoas endividadas. Muita gente nessa crise econômica não conseguiu honrar os seus compromissos e aí está vindo aí uma campanha para facilitar uma negociação entre o endividado e o credor. Exatamente, é a 12ª edição da campanha Limpe Seu Crédito, uma campanha promovida pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus, que orienta basicamente os comerciantes a oferecer descontos e condições especiais para os clientes que estão endividados, Adriane. Isso já é uma preparação aí para as compras de fim de ano e também de início do ano, para que os clientes estejam aptos a ir ao comércio, a comprar aquele presente nesse período que se aproxima. Muita gente está endividada, inclusive a maioria dessas pessoas que estão com problema no crédito estão porque estão desempregadas, mais de 35% das pessoas, algumas porque diminuíram a renda, algo em torno de 20%. Outras pessoas por cerca de 12%, simplesmente por desorganização financeira. Mas há um número que, pelo menos a mim, chamou a atenção, Adriane, que são daqueles que se endividaram pela facilidade de crédito. Mais de 30% dos clientes da capital se endividaram porque havia uma facilidade de crédito. A campanha vem justamente nesse sentido, para que essas pessoas tenham a possibilidade de regularizar a sua situação e possam, sim, continuar comprando, fazendo suas compras, que é importante nesse período, né, Adriane? Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? Muita gente se empolga e é importante ter esse consumo consciente, né? O que é comum de acontecer? Pagou a dívida, sobrou dinheiro, já está fazendo dívida de novo. Então, vai virando uma bola de neve. Você limpa o nome agora para sujar no Natal de novo. Então, vamos ter cuidado para aproveitar essa oportunidade e ter uma vida saudável financeira no ano que daqui a pouquinho já está começando, né, Manuel? Exatamente. Muito obrigada pela participação. Excelente dia para você aí na 93.1 e para todos os ouvintes. Bom dia, Adriane, e até amanhã. Até lá. Olha só, ontem, dia 25, a Lei do Estágio completou 10 anos. A lei, em vigor desde setembro de 2008, tem garantido a milhares de universitários o acesso ao mercado de trabalho e assegurado vários direitos. Mas, apesar disso, uma década depois, dos 17 milhões de universitários no Brasil aptos a serem estagiários, apenas 1 milhão exerce a atividade. Para muitos jovens, conseguir uma vaga de emprego é um verdadeiro desafio. Daniel que o diga. Sempre que buscava uma colocação no mercado de trabalho, esbarrava numa dificuldade comum a muitos outros jovens, a falta de experiência. Quando a gente vai procurar emprego, procurar um estágio, eles sempre perdem experiência. E para mim foi bem difícil encontrar um emprego. Mas há 7 meses, a realidade do universitário mudou. Ele conseguiu uma vaga de estágio no laboratório de informática dessa universidade. Pouco tempo depois, veio a efetivação.
como é minha primeira vez, eu sempre fui uma pessoa bem proativa, uma pessoa que sempre gostou de ajudar, que sempre esteve presente. E quando a minha chefe chegava assim, Daniel, tu pode vir mais cedo? Eu falava, eu posso sim. Daniel, tu pode fazer isso por mim? Eu falei, posso sim. Ela falava, Daniel, tu pode fazer isso? Eu falei, dona Lorena, eu não sei, mas eu dou o meu jeito, eu consigo resolver. E graças a isso, apareceu uma oportunidade de eu ser efetivado aqui na empresa, ser contratado. Desde que entrou em vigor em setembro de 2008, a lei do estagiário se tornou um marco na vida de muitos estudantes. Após uma década, a medida tem sido a principal porta de entrada de jovens no mercado de trabalho. O objetivo do estágio é o quê? Conduzir os alunos, a terem essa primeira experiência junto ao mercado de trabalho. Então, é consolidar essa visão, de treinamentos, de aprimoramentos, e um futuro profissional também dentro das empresas que estão contratando esses estagiários. Mas esse caminho promissor até o emprego formal tem seus desafios. Dos mais de 17 milhões de jovens aptos a atuar como estagiários, só 1 milhão está na atividade. E quem procura uma vaga precisa estar atento ao perfil que as empresas buscam. O pacote completo tá não só o estudante saber o conhecimento teórico, saber ter esse conhecimento das atividades teóricas que ele recebe na faculdade, mas também juntar com a parte emocional. Então ele tem que ter toda essa parte de relacionamento interpessoal, trabalhar em equipe, se desenvolver, ser uma pessoa completa dentro do que aquilo que as empresas procuram hoje em dia. Então não adianta só eu ter o conhecimento prático da coisa, eu preciso também ter um equilíbrio emocional, ter toda essa estrutura para me desenvolver bem e ser um futuro profissional dentro das empresas onde eu vou começar a estagiar. No Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, a maior parte das vagas é para a área administrativa, contabilidade e de engenharias, com oportunidades principalmente nas empresas do distrito. Quem se prepara e sabe aproveitar bem a oportunidade pode terminar o período de estágio com o emprego garantido, assim como Daniel. Do mesmo jeito que foi para mim, pode ser para você também, porque quando a gente consegue uma boa oportunidade depois de tempos tentando, a gente tem que ir lá, abraçar e fazer o possível e o impossível para continuar naquela função, ou então melhorar, porque a gente sempre quer mais, Daniel tá certo, Tem que aproveitar as oportunidades. E o estágio é uma grande oportunidade para você que está na universidade ter uma renda extra, que vai lhe ajudar durante esse período. Além disso, vai lhe ajudar a decidir o seu rumo profissional, se realmente é isso que você quer. Porque dependendo da área que você está estudando, existe um leque de opções que é através do estágio que você vai saber se identifica ou não. E de repente dá para mudar de curso no meio desse caminho para não concluir uma universidade sem estar disposto a seguir aquela carreira, É muito importante porque você termina o curso já com algumas habilidades desenvolvidas no ambiente de trabalho. E se você não fizer um estágio durante o curso, vai ser muito mais difícil, depois de formado, conseguir uma oportunidade. E agora a gente continua falando de oportunidade para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho. A Secretaria Municipal do Trabalho abre vagas para cursos gratuitos nas áreas administrativas e de vendas. O Fred Rocha continua ao vivo com a gente e traz detalhes. Oi, Fred, como é que faz para se inscrever? Conta pra gente. Adriane, os interessados precisam procurar o escritório do empreendedor, que fica na rua Rio Jamari, Conjunto Viralves, bairro Nossa Senhora das Graças, número 77. As inscrições, inclusive, começam hoje. Os interessados precisam levar a cópia e original dos documentos RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade. Esta é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento em parceria com o SENAC. O objetivo é disponibilizar 45 vagas desses cursos para as pessoas que querem uma especialização numa área de escritório ou de vendas. O curso, para escritório, vai começar a ser ministrado a partir do dia 1º de outubro até o dia 15, que fica lá no SENAC, na rua Visconde de Itanhaém, na Cidade Nova. O curso vai ser das 8 horas da manhã até ao meio-dia, às segundas, terças e quartas-feiras. Já para as pessoas que querem fazer para a área de vendas, vai ser também no mesmo período, do dia 1º a 15 de outubro, mas o curso vai ser ministrado pela parte da tarde. Só para ressaltar,
quem tiver interesse precisa então procurar o escritório do empreendedor, que fica na sede da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, aqui no Vieira Alves, na zona centro-sul aqui da capital. Adriana. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E agora vamos falar de saúde, porque no último dia 6 de setembro, o Ministério da Saúde emitiu uma recomendação negando o acesso ao medicamento específico, o Spinraza. O remédio é o único que pode tratar a atrofia muscular espinhal, uma doença que causa perda de movimentos. Aqui em Manaus, familiares de pacientes que têm a doença lutam para que o remédio seja oferecido. Uma rotina reduzida a uma cadeira de rodas. É assim que Diego passa a maior parte do tempo. O adolescente de 16 anos tem atrofia muscular espinhal, um problema de saúde que causa a perda dos movimentos. A situação dele é sobre do banheiro, né, que eu tenho que levar ele, carregar ele para dar banho nele. E o dia dele é viver assim, dentro de casa, né, assim, cuida dele. Dá banho nele, dá comida para ele, tudo isso a gente faz. No grau mais grave da doença, os sintomas começam a aparecer a partir dos 7 meses. Mas, no caso do Diego, o problema só foi descoberto quando ele tinha 7 anos. Brincar de bola com as crianças, brincar de papagaio. Por conta da doença, Diego teve que deixar de ir à escola. A esperança de tratamento está no medicamento chamado Spinraza, um remédio que teve o registro aprovado pela Anvisa no ano passado e que é o único capaz de tratar a atrofia muscular. O doutor falou se ele tomar esse remédio é capaz dele levantar, sabe? Porque ele não anda, sabe? Ele não levanta. Aí tem que se levantar. O remédio vai mexer com o corpo dele. Mas essa semana, uma recomendação do Ministério da Saúde negou a incorporação do medicamento ao SUS. O remédio já é usado em países como Estados Unidos, Japão e Canadá, enquanto no Brasil, pacientes ficam sem alternativa. É o caso do Luan. O adolescente de 16 anos mora no Hospital da Criança da Zona Oeste desde os 7 meses de vida. Dona Janete, a mãe, teve de se adaptar à rotina de viver em um hospital. Eu preferi ficar aqui porque é mais viável, que aqui tem todo o atendimento, né? Se tiver uma intercorrência, eu sei que eu estou dentro do hospital, tem médico 24 horas, né? Em casa não, em casa eu não sei como é que eu faria, né? Se ele tivesse alguma intercorrência, uma parada, ou o aparelho tivesse um problema, ou faltasse energia. Então eu fiz essa opção de ficar com ele no hospital. A pequena casa do Luan, montada dentro do hospital, é uma UTI. O menino vive ligado o tempo todo a aparelhos, entre eles o de ventilação mecânica. Sair daqui não é uma opção, mas a mãe tem esperança no tratamento com o Spinraza. A nossa expectativa é essa, que a medicação venha para o SUS e todos possam se beneficiar, que é o único tratamento para atrofia muscular até o momento. Como o Ministério Público rejeitou a incorporação do remédio ao SUS, agora médicos, pacientes e familiares têm até o dia 17 de setembro para opinar sobre essa decisão. E as famílias lutam para conseguir essa vitória na justiça. Poxa, tanto dinheiro aí jogado fora, né? Uma criança desse jeito. Aí eu não tenho condição de comprar esse medicamento. E a Prefeitura de Manaus deve pagar uma multa de quase 8 milhões de reais pelo não cumprimento de determinação judicial que ordenava ações para evitar a depredação da Santa Casa. Em 2016, a Justiça Estadual determinou que o Poder Público Municipal deveria promover a restauração do prédio e tomasse medidas para preservar o local caso não cumprisse. A administração seria multada em R$10 mil por dia. 2 anos se passaram e o prédio permanece abandonado. Ontem, o Superior Tribunal de Justiça deu parecer contrário aos embargos do município que questionavam a decisão da Justiça local. Com isso, somada à multa diária dos últimos 2 anos, essa dívida chega a 7,9 milhões de reais. A Prefeitura de Manaus informou que só vai se manifestar sobre essa decisão quando for notificada. E agora a gente vai para o intervalo e volta já já com informações do esporte. Ontem teve Clássico das Américas. Brasil deu um baile na Argentina. E eu quero falar com você também, mamãe, que costuma fazer aquela voz fofinha para falar com seu bebê. Pois é, isso pode trazer vários pontos positivos. E eu conto já já para você, não saia daí.